subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez nesta oportunidade para comentar a aula de número 10, aula da classe dos adultos. Estamos estudando um assunto muito interessante, comentado aí pelo pastor Ezequias Soares, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? E na lição de número 10 estaremos estudando sobre hamartiologia, né? Hamartiologia é a doutrina do pecado, né? Então, a lição de número 10 vai nos apresentar um tema muito palpitante, é um tema que tem muito assunto, tem bastante coisa. Inclusive eu já escrevi um livro sobre essa temática, né? Desde que a gente já ministra aula há alguns anos, e eu consegui juntar material para escrever um livro, né? Em parceria com o presbítero Manuel Monteiro. Nós desenvolvemos esse material, tem sido bênção na vida de quem adquiriu, tá certo? A hamartiologia, um estudo sobre a doutrina do pecado. Eu vou usar bastante esse material, porque preparei aula em cima dele, vários outros. Essa teologia sistemática é interessante. Essa daqui também, que é um compilado organizado pelo editor, pelo pastor Alberto Santos, tá certo? Também esta teologia, muito importante, de Norman Geisler, número 2, e também esse material de Walter Brunelli, tá certo? Nós vamos estar apresentando todo esse, a nossa aula está pautada nesses materiais, onde eu verifiquei. Não peguei essa obra de teologia sistemática de Charlie Rod. Ela vai tratar essa questão do pelagianismo, essas heresias. Ela trata muito bem, uma obra muito profunda, tá certo? Então, posto, vamos para a nossa aula. Nossa aula tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. O texto da nossa lição está assim escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: o pecado é um elemento real da vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Aí surgem perguntas tal como: de onde se originou o pecado? Como e onde se manifestou? Até onde vai qual é a extensão do pecado? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho Teológico. Portanto, se você está passando aqui pela primeira vez, está gostando do nosso conteúdo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá certo? O ser humano, ele criado em santidade, a imagem e semelhança de Deus, foi corrompido pelo poder, pelo pecado, de tal modo que somente Cristo é possível a sua restauração em Deus, somente em Cristo. No capítulo 3 de Gênesis, já começa o relato, né? Como o pecado entrou na humanidade. Romanos capítulo 5, Paulo mostra a extensão desta corrupção em todos os seres humanos. E na apresentação apresentaremos aí a origem, a dimensão do pecado na humanidade, tá certo? O tópico de número 1 nos diz a doutrina do pecado e sua extensão. Quem foi o autor do pecado? Adão podia comer livremente da árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Capítulo 2, versículo 17. A Bíblia ainda nos conta que o autor do pecado é a serpente. Quem enganou Eva é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente de Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9. Né? O maioral dos demônios, conforme está escrito em Mateus 12,
Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 28, do seu verso 12 a 15, e que se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, e com sua queda vieram aí com ele os anjos que aderiram aí à rebelião. Uma parte deles continua em prisão, conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e Judas, Judas 6. Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas 6, versículo 6. Esta é uma possível explicação para a origem dos demônios, a intromissão da serpente, o jardim, enfim. Foram abertos os olhos de ambos, ou seja, quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus e se envergonharam e procuraram se esconder da presença de Deus. A consequência do pecado da queda no Éden, consequência da queda no Éden. Trabalhando essa questão de amartiologia, doutrina do pecado, eu escrevi algumas coisas aqui neste livro. Eu quero fazer uso desta questão. Esta matéria de amartiologia, doutrina do pecado, ela faz parte do estudo da teologia sistemática. Nela o leitor irá conhecer os principais ensinos e compreender a doutrina do pecado. Evidentemente, abordaremos essa doutrina pela perspectiva da teologia pentecostal clássica. Então, no capítulo 1, nós vamos apresentar a definição etimológica da doutrina do pecado, enfim, vamos estar apresentando dentro desse contexto. Um dia, Agostinho de Hipona diz assim: o homem se faz réu do pecado no mesmo momento em que se decide a cometê-lo, porque pouco vale não realizar apenas por temor consigo ao castigo, ou destrói o pecado que há em ti, ou ele te destruirá. Isso dizia Agostinho de Hipona. O livro de João, 1 João 3, 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, a doutrina do pecado é resultado de um estudo sistemático dos numerosos termos que vamos citar aqui agora. O acontecimento encontrado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, relacionado à amartiologia. É a palavra grega que exprime o sentido teológico da doutrina do pecado. Então, iremos compreender isso, a definição etimológica, a definição teológica, o conceito principal da palavra pecado, bem como as variadas ocorrências de termos que designam o pecado na Bíblia. Vamos lá. Definição de pecado. O que é pecado? A transgressão da lei de Deus, quebrar relacionamento do ser humano com Deus. Portanto, pecar é errar o alvo, que é denotado aqui no grego, no hebraico, de ratá, certo? A definição etimológica da palavra pecado, quando falamos na definição etimológica, estamos querendo apresentar o vocábulo bíblico, que possui aí conotação com o termo estudado. Nesse caso, nossa intenção é compreender compreender quais as palavras da Bíblia possuem o sentido de pecado, diretamente ou por proximidade. A palavra hebraica no Antigo Testamento, que designa pecado, é chatá, que significa errar o alvo. Também aí assume o significado de ofender, perder, induzir ao pecar, induzir ao pecado. Purificar do pecado e livrar do pecado. Então, é usar um sentido não moral e não religioso para indicar a simples ideia de errar ou falhar, em alguma tarefa ou empreendimento. Então, aparece cerca de 522 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, como significado principal de errar ou alvo. E temos aqui algumas referências, como Gênesis capítulo 4, Gênesis 20, Êxodo 10, Levítico 4, Juízes 20, 2 Samuel 19, Jó 5, Salmos 31, Provérbios 8, Provérbios 19, Eclesiastes 7, Isaías 65 e assim sucessivamente.
Tem um adjetivo aqui de ra. Esse adjetivo, esse significa mal, aparece cerca de 444 vezes no Antigo Testamento, né? No sentido de mal, mal com U. É para indicar 10 ou mais variações no sentido de mal, algumas referências que temos proposto aqui, né? Eu usei a Bíblia hebraica, a Bíblia da palavra-chave, CPAD, para trabalhar essas terminologias, tá certo? Depois nós temos o pechá, que é a ideia básica do verbo que significa revelar-se, também assume o significado de transgredir, revoltar-se e pecar. Algumas referências apontadas nos textos Esther, Esdra, capítulo 10, verso 13, Isaías 48, Isaías 66, Jeremias 2, 1 Reis e 2 Reis, Samuel e Amós, tá certo? Depois nós temos a outra palavra, que é Avon, que significa, é um substantivo feminino que significa iniquidade. Também assume o significado do mal, culpa, né? E pecado, transgressões e, consequentemente, a punição. Esta palavra tem o sentido de pecado consciente, ou um ato ou ação da própria violação da própria volição humana, um desejo deliberado para pecar. Algumas referências que vamos encontrar na palavra de Deus. Depois nós vamos ver a Shagag, que significa errar. Depois nós temos a Sham, que significa, é um verbo que significa culpado perante Deus, né? Depois nós vamos achar também a Rash. Rash quer dizer um adjetivo que significa ímpio, culpado, errado, dá ideia de perverso ou de impiedade. Então, depois nós temos Atá, que significa vaguear, extrair-se, errar, valgar, ou seja, vagar, e desviar-se, vacilar e cambalear. Então, o pecado é o pecado é um erro, na verdade, em que toda pessoa deliberadamente se afasta do propósito certo, do alvo, e significa que essa palavra repousa na ideia de vaguear, né? Ou que vem aí da origem da palavra também, de vagabundo, né? Que é quem vaga. As palavras gregas no Novo Testamento nós vamos encontrar aqui que designa o pecado como hamartia, um substantivo que significa pecado, errar o alvo ou falha. É uma palavra usada cerca de 227 vezes no Novo Testamento, e essa palavra é tão importante para o Novo Testamento que se tornou a principal palavra para designar a doutrina do pecado, que também é conhecida como hamartiologia, né? E nós temos também o kakos, que significa mal, externamente sem valor, externamente sem valor, né? Em sentido moral, perverso, mal, de coração, bem, mal-estar, e assim sucessivamente. Depois nós temos o poneros, que significa mal, em um sentido moral e espiritual. Depois nós temos o termo asebes, que é a palavra que possui um prefixo negativo, irreverente, a intenção de ímpio, iniquidade, e assim sucessivamente. Okay? Vamos continuar com a nossa aula. Depois nós temos uma terminologia chamada enosh. Objetivo significa culpado, digno de punição, de réu, enfim. Depois nós temos a diquia, que significa injustiça, denota qualquer conduta errada, ilegalidade moral do caráter, né? Na vida ou no ato de iniquidade injusta, de ofensas e etc. Depois nós temos anomos, que é um advérbio que significa sem lei, sem conhecimento da lei. Pecar por ignorância da lei mosaica, viver ignorante da lei e disciplina, frequentemente traduzido como transgressão ou iniquidade, tá certo? Depois nós temos o parabates. Parabates é um substantivo masculino que significa um transgressor. Depois nós temos agnel, que é uma palavra que significa ser ignorante, não saber
não entender, desconhecidos, errar ou pecar por engano, e está errado, né? Pode assim se referir à adoração ignorante. Depois nós temos o planal é o verbo que significa desonrar, desgarrar, desgarrar, perambular, né? Vangar, distrair ou desviar, enganar-se, errar, seduzir-se, estar fora do caminho, extraviar. Então tem uma palavra que tem vários significados, planal. Né? Depois nós temos paraptoma, que é um substantivo, né? Um substantivo neutro, né? Que vai trabalhar a questão de cair ao lado, ou perto de algo, ou cair do lado de. Traduzido como ofensa, por definição, um lapso no destino da verdade. O desvio da verdade é uma retidão, um pecado, uma ação. Né? As duas ideias principais, transgressões cometidas por ignorância ou descuido. Depois nós temos transgressões que são deliberadas, né? E assim sucessivamente. Tudo isso denota-se a palavra paraptoma, né? Depois nós temos outra palavra que significa hipócrisis. Hipócrisis já aparece no Novo Testamento, grego, né? Já é uma palavra grega que aparece combinar o conceito de velho do Antigo Testamento, de rebelde, de ímpio, ou seja, hipócrisis na grega ática, né? Hipócrita, né? Ou hipocrisia, né? Disfarçado, coisas assim do tipo, né? Depois nós temos a encarnação ou a encenação ou a atuação. A ideia grega de encenação aparece paradisíaca, né? Onde Jesus adverte contra o desempenho religioso para impressionar os homens, né? Os hipócritas fazem uma exibição extremamente da religião e assim sucessivamente. Então, o hipócrita se ilude por sua própria pretensão. Okay? E assim sucessivamente. Depois nós temos a definição teológica. A definição teológica da doutrina da reumatologia investiga tudo o que é relacionado ao pecado, desde a sua origem, consequência, transmissão, conceitos e o processo histórico que a Igreja preocupou em compreender esse ramo de teologia. Né? O significado teológico, a reumatologia do grego quer dizer reumatia, significa errar ou pecar, erro ou pecado, no caso. Teologia significa estudo, então, como sugeriu o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado, suas origens, suas consequências, isto é, a martiologia, é o estudo sistemático da doutrina do pecado. Okay? Posto e já esclarecido, vamos dar sequência aqui na nossa revista, né? Nossa revista. No segundo tópico, nós temos aqui heresias que negam o advento do pecado, né? Trata-se muito de Pelágio, né? Pelagianismo, né? E assim sucessivamente. Vamos tratar um pouco sobre isso, um pouco mais de abrangência, né? Abrangência. Vamos trabalhar um pouco de abrangência dentro desse conceito e dentro dessa fraseologia, né? Dessa frase, aliás. A origem, o homem é a origem do pecado, né? O pecado já está presente no universo antes mesmo do homem, da queda de Adão e Eva. Isso significa que fica evidente que pela presença pelas alegações do tentador, o jardim do Éden foi por ser tentado aí, nossos primeiros pais caíram. Porém, o que nos preocupa é a origem do pecado na família humana, ou seja, a Bíblia não deixa claro sobre a queda do nosso inimigo, o diabo, né? Em Gênesis 3, 14, 15, diz que isso é um processo de tentação da serpente. Então o texto revela o juízo de Deus sobre a serpente, né? Sobre a mulher, no capítulo 3, versículo 16, e sobre o homem, no capítulo 3, versículo 16, versículo 17 a 19. Há também a revelação da promessa da salvação para o povo, conforme está escrito no capítulo 3, versículo 15. Deus amaldiçoou a serpente, predisse a sua ruína, e aqui é importante entender que o texto
traz uma dupla referência, né? Envolve a serpente, principalmente Satanás, que se personificou na serpente. Assim, em última análise, o juízo de Deus foi dirigido a Satanás. Onde se originou o pecado? Essa é outra pergunta. Vamos responder agora. Satanás foi o primeiro ser que pecou. Satanás foi o primeiro ser que pecou. Após a sua influência maligna, os anjos que o seguiam foram também contaminados pelo pecado. Mas não há evidências claras sobre o fenômeno do pecado de Satanás e os anjos decaídos, né, nos céus, na Bíblia, mas a Bíblia sinaliza sobre esse assunto. Okay? A terra é como quem se originou o pecado. A terra é como quem se originou. Na humanidade, o pecado teve origem em Adão, quando eles estavam no Jardim do Éden, lugar conhecido como paraíso, né? Deus pode ser tentado? Não. Deus não tenta ninguém e a ninguém tenta, né? E não é tentado por ninguém. A origem da tentação, nós temos aqui alguns conceitos sobre isso, mas vamos passar, senão o tempo não dá para fazer tudo, tá? As sutilezas da tentação, as dádivas sobre a soberania de Deus, as dúvidas sobre a retidão de Deus, dúvidas sobre a santidade de Deus. Então a serpente faz 3 perguntas retóricas para quem tentar pôr em dúvidas os decretos de Deus. Ele fala sobre a dúvida sobre a bondade de Deus, ele põe dúvidas sobre a retidão de Deus e dúvidas sobre a santidade de Deus. Então esse é um papel consolidado. Então a queda, a depravação, a pedra da eternidade, após a queda de Adão, e Eva, o pecado entrou na humanidade. Isto é, surgiu outros problemas a partir de Adão e todos os seres humanos herdaram o seu pecado. Então conhecemos esse conceito como depravação total, ou seja, que consiste na totalidade humana debaixo do pecado. O significado do pecado original, o que é isso? O efeito da queda originou-se tão profundamente na natureza humana que Adão, como o pai da raça, transmitiu aos seus descendentes e a tendência e a inclinação para pecar. Em esse impedimento espiritual, moral, sobre o qual os homens nascem, é conhecido como pecado original, certo? E assim sucessivamente. Então, baseado nisso, o pecado pode ser herdado. Após a queda, Adão transmitiu o pecado para toda a humanidade. Essa herança pecaminosa foi passada sem a vontade inerente dos homens. Falaremos de uma forma mais clara e objetiva, né, daí para frente, né? E assim sucessivamente. Então, o tópico número 2 é assim, fala do pelagianismo. O pelagianismo é a doutrina mais antiga da história da igreja, né? No tocante à pecaminosidade do gênero humano, o homem vem de Pelágio, monge erudito britânico, né, que se transferiu para Roma em 409 e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. O conteúdo doutrinário, a princípio, sua doutrina teve uma acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico, né? E assim, a controvérsia não foi encarada não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com o Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-voz das ideias pelagianas, né? Então, a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, que não existe nada da palavra do próprio Pelágio, né? Eu sei que o que se sabe com certeza é que sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pé,
em pecado. A transgressão de Adão não oferta diretamente os outros. Não existe um pecado original. Não existe a corrupção geral do ser humano. Esses são alguns pontos de pensamento deles, né? O pelagianismo, por exemplo, foi condenado em Éfeso 431. Em 431. Então, as respostas bíblicas, o pecado original, é aquele que veio da queda de Adão e Eva, né? Então, a Bíblia que afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Isso é uma verdade bíblica, capítulo 5, versículo número 12 de Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos. Então, esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a manhã, né? O pecado se estendeu a toda a humanidade até Adão, né? É a evidência incontestável disso. A transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade e a morte, né? Então, a corrupção do gênero humano é um fato incontestável, levado nas Escrituras, né? E afirmado pela própria experiência humana. Okay? Então, a morte de Jesus, em favor dos pecadores, né? Em favor de nós. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado, né? Para a sua posteridade. Então, o gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado sua experiência humana. A morte de Jesus em favor dos pecadores foi crucial para termos liberdade, né? Para termos liberdade. Outro, sim, o livrinho aqui, o livro de apoio, nos trabalha muito bem esse assunto. Ele é um pouco mais encorpado, né? Dentro dessa lição. Então, o pecado corrompeu a humanidade. A doutrina do pecado e sua extensão. Então, no livro de Gênesis, livro das origens, todas as coisas dos céus e da terra, do homem, do pecado, pelo sacrifício, da pureza, da redenção, do casamento, da família, do homicídio, das nações, das línguas das nações, da nação de Israel, ok? Os termos mais comuns na Bíblia para pecado são os herdeiros de Hata, ou seja, o seu equivalente grego no Novo Testamento, humano, ou humorati, né? Que é o verbo radia, que significa literalmente errar ou algo. No capítulo 3 de Gênesis, o Senhor mostra como o pecado foi introduzido na iniquidade por meio de Adão e Eva. Deus criou, proferiu perfeito, aliás, Deus criou perfeito e conforme a nossa semelhança, né? Então, é um assunto muito palpitante, muito interessante, né? A queda do Éden afetou toda a humanidade, né? A queda do Éden afetou toda a humanidade, né? Para poder... nós vemos aí o bojo de informação que temos, nem só no livrinho, né? Mas em todos os materiais que a gente pega para falar sobre a martiologia. Então, o pelagianismo é uma heresia mais antiga, né? Conforme já dissemos, e o conteúdo doutrinário dele deve ter escolhido popular, ou seja, ser considerada herética, por prática de tratar de assunto meramente antiético, né? Então, o homem precisa se cuidar, precisa vigiar, precisa ter os seus cuidados, né? E no tópico número 3, nós temos aqui a informação assim, chamada o perigo dessa heresia para a vida da igreja. O pensamento pelagianista nos últimos dias, ou seja, essas ideias, né, estão ainda hoje nas religiões, como encarnacionista, que negam a queda de Adão, no movimento religioso denominado ciência cristã, que nega a existência do pecado, não
não, Adão e Eva que passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo, né? Bem aquilo que em nós cremos, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí um compêndio de informação, de coisas interessantes, né? E devido à exiguidade do tempo, não vai dar para a gente colocar tudo aqui, mas você pode ir para a sala de aula no próximo domingo e com certeza não deixe o professor falar sozinho. Cobre dele a responder as perguntas e etc. E etc. Certo? Dentro desse contexto, nós vamos estar observando todo o conteúdo da teoria agostiniana, da teoria cristã, propriamente dita, né? Nós trabalhamos a questão de Pelágio, né? E assim sucessivamente. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos nossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Onde estaremos estudando sobre a salvação, não é uma obra humana. Deus abençoe, canal Rascunha BD, ensinando para transformar vidas.